no livro histórico de 1 a Samuel, capítulo 1, versículo 27. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 27. Nós vamos ler 3 textos do livro histórico de 1 Samuel. Tema da mensagem: construindo o ministério infantil relevante. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor: era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 18 a 19. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 18 a 19. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestido uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 8 a 10. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém. Que Deus nos abençoe com sua palavra. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, que estamos vivos hoje. Obrigado por estarmos na tua casa para louvá-lo e exaltá-lo, Deus. Fala conosco através da tua palavra hoje de manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero iniciar compartilhando um vídeo com vocês. Cerca de 18 anos atrás, a RBS, em parceria com o Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, lançou uma campanha para o Instituto da Criança com Diabetes e tinha o propósito de arrecadar tijolos, materiais para a construção e também recursos financeiros para a construção do Instituto para Crianças com Diabetes em Porto Alegre. E a música, então, esse jingle, essa música, ela acabou gravando no coração de muitas pessoas que sempre cantavam você meu tijolo, você meu tijolinho. As pessoas cantavam você meu amor, você meu amorzão. Então todos gravaram essa música, né? E hoje de manhã eu quero falar sobre construindo o ministério infantil relevante. Construindo o ministério infantil relevante. E quero compartilhar com vocês 4 tijolos para construir o ministério infantil relevante. Construindo o ministério infantil relevante. 4 tijolos para construir o ministério infantil relevante. E o primeiro tijolo para construir o ministério infantil relevante, o primeiro tijolo: oremos por conversão de crianças. Oremos por conversão de crianças. Me acompanhe em 1 Samuel capítulo 1, versículo 27. Oremos por conversão de crianças. No versículo 27 diz assim:
este menino que eu pedi ao Senhor, concedeu-me o pedido. O menino Samuel nada mais era que resposta de oração de Ana. Ana orou, chorou copiosamente, se debruçou diante do Senhor em oração e pediu a Deus pela vida desse menino. Nós, como igreja, devemos orar para Deus pela conversão de crianças. Nós oramos unicamente pela conversão de adultos, como se crianças não fosse uma vida, como se crianças não fosse uma alma. Nós investimos muito recurso, todas as nossas forças, simplesmente nos adultos, e não focamos nas crianças, e não oramos por conversão de crianças. Não oramos por ela. Oramos pela conversão de adolescentes, oramos pela conversão de jovens, mas não pedimos a Deus por crianças. Nós temos que orar a Deus e pedir por crianças. Muitas igrejas na Europa estão fechando as portas, aonde há 15, no máximo 10 idosos de cabeças brancas, lutando ali fervorosamente para manter aquele trabalho. E não há uma criança naquelas igrejas. Não há uma criança. Nós devemos orar por conversão de crianças. É tarefa da igreja passar o bastão para a próxima geração, para que a próxima geração continue um legado de pregar a Cristo para os outros demais. Nós precisamos orar por crianças, orar pela conversão das crianças. Devemos orar. Ana orou pela conversão daquele menino. Ana orou para que Deus desse a ela o menino. Nós temos que orar para que Deus nos dê crianças, para que tenhamos muitas crianças aqui, muitas crianças. Segundo tijolo para a construção de um ministério infantil relevante. Segundo tijolo, dê oportunidade para as crianças servirem na igreja. Capítulo 2, versículo 18, olha só o que diz. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló, com o marido para oferecer o sacrifício anual. O menino Samuel servia a Deus. Observe bem que o texto não está dizendo que o homem Samuel, que o senhor idoso Samuel, mas o texto está dizendo que o menino, uma criança, servia a Deus. Nós devemos oportunizar as crianças a possibilidade de servirem na igreja, de trabalharem na igreja. Conforme a tradição judaica, a criança era iniciada na lei aos 12 anos de idade e começava a servir no sacerdócio com 25 anos. Mas provavelmente Samuel não tinha ainda 25 anos de idade quando Deus o chamou para o ministério. Provavelmente Samuel ainda não tinha 25 anos quando começou a servir na tenda do Senhor em Siló. Ele ainda era uma criança quando se dedicava ao serviço do Senhor. Nós precisamos urgentemente oportunizar as crianças a servirem na obra de Deus. Pastor, mas não, elas são crianças ainda. O tráfico recruta crianças. A prostituição recruta crianças para o mercado do sexo. Quantas crianças estão trabalhando nesta manhã em várias cidades do país, catando lixo, catando papel, para poder ajudar no sustento de casa, pedindo no farol, vendendo qualquer coisa no farol da cidade para o sustento do seu lar. Nós devemos oportunizar as crianças a alegria de servir ao Senhor. Desde pequenas elas têm que sentir o prazer, a alegria de servir na obra de Deus. E em alguns países ainda as crianças são recrutadas para a guerra. Crianças que ainda não têm nem 10 anos de idade já carregam um fuzil em seus braços. Muitas vezes não há espaço para as crianças na igreja, mas há no mundo do crime, há nas ruas. Há nas ruas. Eu me lembro que quando logo iniciei o ministério, as crianças ficavam às vezes circulando pela igreja, e os pais ficavam envergonhados com as crianças que estavam circulando na igreja. Pastor, às vezes eu fico meio envergonhado de vir ao culto, porque minha criança não quer parar quieta, ela fica transitando, andando de um lado para o outro, daí não queria vir ao culto. Tudo bem, você não quer vir ao culto por isso. Hoje ela está correndo na igreja, amanhã você ficará muito triste quando ela ficar correndo pelas ruas longe da igreja. Enquanto ela estiver correndo aqui, está ótimo. Às vezes é um parto, uma luta muito grande para trazer uma criança para o culto da manhã. Mas quando chegar a juventude, aquela criança estiver chegando, aquela que era criança, agora um jovem,
começar a chegar às 8 horas das festas em casa, 8 horas da manhã. Daí você dirá, por que eu não levei na igreja de manhã? Era pesado levar a igreja de manhã. E agora, eu estou saindo para a igreja, meu pai falou, eu estou saindo para ir ao culto de manhã. E meu filho está chegando das festas da noite. Mas era pesado para me trazer para o culto de manhã. O que é mais pesado? O que é mais pesado? Nós devemos dar oportunidade às crianças de servirem a casa do Senhor. Samuel era um sacerdote no exercício da fé e era um menino. Ele era um menino. Trazer as crianças para casa do Senhor, oportunizar elas a alegria de servir. Irmãos, as crianças podem fazer tantas coisas, irmãos. Sempre quando nós fazemos campanha de missões ou algum projeto, as crianças gostavam de vender na igreja. Doces, vender salgados. Eu me lembro que certa vez o Davi, a mãe dele, que era muito boa na área de doces, fez uma porção de cupcakes. É esse o nome, né? Cupcakes, né? Fez uma porção de cupcakes. E o Davi, pequenininho, saía vender aqueles cupcakes. E ele ia em todas as classes ele vendia, ele oferecia. E daí ele chegava a comprar é para missões. Não, obrigado, não compra, é para missões. Compra é para missões. Então nós dávamos se o cupcake valia, dá um exemplo, valia 5 reais, ou 4 reais, eu me lembro, 4 reais. E tinha que dar um troco de R$1. E como ele não entendia quanto eram os valores, ele não deve ter que dar um troco de R$1. Não, você deu, agora tem mais volta. As crianças têm prazer, irmãos, em servir, irmãos. As crianças têm alegria em servir. Elas podem atuar em várias áreas da igreja. Tem várias áreas. Eu me lembro que quando a cantina era com as crianças, eles se vestiam muitas vezes de garçom e saíam a anotar os pedidos das pessoas que estavam nas mesas do salão da igreja para atender as pessoas. As crianças têm que sentir a alegria de vir na igreja, irmãos. Sentir que a igreja faz parte da vida delas. Elas não são apenas mais uma na igreja, elas são uma vida na igreja. Uma vida. Valorizar as crianças. Nós precisamos oportunizar as crianças a alegria de servir. 4 tijolos para a construção do ministério infantil. Nós devemos orar por conversão de crianças. Nós devemos oportunizar as crianças a possibilidade de servir. E terceiro tijolo para o ministério infantil relevante. Invista o melhor das crianças. Capítulo 2, versículo 19. Invista o melhor das crianças. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Irmão, Samuel vestia uma túnica de linho. E observe o detalhe, irmãos, o material com que era confeccionada era linho, irmãos, não era qualquer túnica, era uma túnica de linho. O linho, irmãos, era um tecido naquele tempo caríssimo, e a planta era cultivada somente no Egito. Somente no Egito. As cortinas e o véu do tabernáculo eram de linho. As vestes de Arão eram de linho. A túnica e consúlcio de Jesus era de linho. Era um material muito nobre. E Ana, em nenhum momento ela media esforços para investir o melhor na vida daquele menino. Nós, como igreja, devemos investir o melhor na vida das crianças. Quando se fala em ministério infantil, irmão, geralmente a pior sala é o pior material e o pior professor. Você não tem que fazer dar aulinha para as crianças. Daí você dá um papel, uma folha para as crianças com desenho de um urso panda e deixa as crianças ali pintando o urso panda. A ideia é o seguinte, a ideia não é ensinar as crianças. A ideia é ocupar as crianças com entretenimento para que os pais fiquem à vontade durante o culto. Não é essa ideia que nós temos que ter, irmãos. Nós temos que oferecer o melhor estudo bíblico para as crianças. Nós temos que oferecer o melhor material pedagógico para as crianças. A melhor sala da igreja tem que ser para as crianças. Todos os recursos melhores têm que ser para as crianças, irmãos. Para as crianças. O governo pensa diferente, irmãos. Eu não sei o que eles têm na cabeça. E eles viajam o mundo inteiro com os nossos recursos para aprender sobre educação. E continuam investindo sempre na universidade e nunca no ensino fundamental, que é a base para a formação de uma pessoa. Fazem tudo o contrário.
fazem tudo o contrário, e nós fazemos a mesma coisa. Nós precisamos investir na base, irmãos. Nós precisamos investir na esponja. O que a pedagogia chama de período da tábua rasa. O momento em que ela é uma esponja, está sugando tudo. Por que Jesus disse que se não se fizer como criança, não herdará o reino de Deus? Ele está dizendo isso para os fariseus, homens que têm um conhecimento profundo acerca da lei, porque eles deveriam se esvaziar de todo o conhecimento deles, para agora mergulhar no conhecimento de Jesus. Na andragogia tem uma máxima: não se ensina truques novos para um cachorro velho. Dificilmente você mudará a mentalidade de um adulto, e principalmente se ele tiver uma idade muito avançada. Dificilmente. Eu já sou novo, irmão, já sou cheio de manias. A Juliana fica: imagina quando ficar velho lá. A Juliana fala: imagina quando ficar velho. Eu tenho horário para comer, eu tenho mania de jeito para me servir, aonde deixar as coisas. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai cultivando mais essas manias aí, desses hábitos e costumes. Uma criança não, irmãos, ela está vazia. Você pode colocar uma porção de coisas dentro daquele recipiente, e é o momento que nós estamos desperdiçando. O momento de instruir e ensinar as crianças no caminho do Senhor. O momento de instruí-las no caminho do Senhor. O momento de instruí-las no caminho do Senhor. Nós precisamos investir melhor, investir melhor. Nós precisamos, como igreja, investir na melhor sala para as crianças, irmãos. Nós precisamos investir nos melhores professores, no melhor treinamento, na melhor capacidade. Capacitá-los com tudo. E Ana investia, todo ano ela levava uma túnica de linho de nova compra. Nós temos que investir melhor em nossas crianças. O melhor de nossas crianças. Conversava uns 4 anos atrás com o pastor Ilan Pereira de Azevedo. O pastor Ilan Pereira de Azevedo, ele foi pastor interino na Igreja Batista do Meia. E quando a comissão visitou a igreja onde o pastor Purim estava pastoreando, o Purim Neto estava pastoreando uma igreja, eles disseram que o elemento-chave para efetivar o convite para o pastor Purim foi a maneira como ele tratava as crianças durante o culto. A abertura, o espaço que as crianças tinham no culto. E eles disseram: vamos convidar esse homem, porque ele vai investir na vida das nossas crianças. Quando nós estamos convidando um obreiro, geralmente nós convidamos ele pela sua capacidade oratória e pela maneira como ele vai cuidar dos membros da igreja. Mas geralmente não olhamos a maneira como ele vai investir na nova geração. A visão que esse obreiro tem para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. Geralmente nunca olhamos essa área. Precisamos construir um ministério infantil relevante na nossa igreja. E para isso, 4 tijolos. O primeiro tijolo para a construção do ministério relevante: ore por conversão infantil. Nós temos que orar pela conversão das crianças. Segundo, nós temos que dar oportunidade para as crianças servirem na igreja. Nós precisamos, terceiro tijolo, investir pesado na formação das crianças. Investir o melhor que nós temos. Irmãos, instrução para a criança, irmãos, não é entretenimento. Não é dar uma folha de papel para ela para passar o tempo ali enquanto os adultos estão sendo ensinados. Elas têm que receber instrução bíblica, irmãos, instrução. E quando a criança volta para casa, os pais têm que perguntar: o que você aprendeu na escola bíblica? E elas têm que compartilhar. Eu aprendi acerca disso. Não é dizer: olha, o professor me deu uma folha para mim pintar durante a EBD. Não estou dizendo que não devo usar isso como atividade lúdica, mas não simplesmente ficar pintando, é receber ensino bíblico, instrução bíblica. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, algum docente aqui pode até me corrigir, mas para mim é muito mais difícil instruir uma criança que instruir um adulto. Um adulto pode passar, quem sabe, até 30 minutos, 45 minutos ou até 1 hora ouvindo alguém falar. Mas como prender uma criança durante tanto tempo? Imagine o grande desafio: prender uma criança cerca de 1 hora, instruí-la, ter muito material lúdico, ser muito didático para aprendê-la. O grande desafio que é instruir crianças. E o quarto
tijolo para a formação de um ministério, para a construção de um ministério infantil relevante. Apresente Jesus para as crianças. Capítulo 3, versículos de 8 a 10. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, o Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Irmãos, Eli foi fundamental para a vida de Samuel por dois motivos. Primeiro, porque apresentou Deus para Samuel. Ele apresentou Deus para Samuel. Ele ajudou Samuel a discernir a voz de Deus. Ele não conhecia, ele estava ouvindo a voz e não estava sabendo discernir. E Eli disse: essa é a voz de Deus chamando. Ele apresentou Deus para Samuel. As crianças precisam ouvir do plano da salvação, irmãos. O Instituto George Barna fala que 88% das pessoas que se converteram tomaram sua decisão na infância. Irmãos, isso é muito, olha só, irmãos, é uma estatística que tem uma porcentagem muito alta. 88% das pessoas se converteram durante a sua infância. As crianças precisam ouvir o plano da salvação, irmãos. As crianças precisam muito ouvir o plano da salvação. O texto diz que o menino Samuel servia sob a direção de Eli, e ele instruiu ele a servir. Eli teve muitos problemas, é verdade. Ele não era um homem perfeito, mas ele foi fundamental para apresentar a Deus para Samuel e para instruir Samuel como servir a Deus. Ele foi fundamental. Longe dos pais, Eli era a única referência para Samuel. E uma coisa que nos falta, irmãos, no meio infantil, vocês podem ver que dificilmente nós temos homens trabalhando com crianças. Dificilmente. Nós temos mulheres trabalhando com crianças. Você pode notar que nas séries iniciais do ensino fundamental, dificilmente, raríssimas vezes, nós temos um homem trabalhando com crianças. Agora chama-se ensino fundamental, né? Quando era pequeno chamava de currículo ou magistério, aquelas séries iniciais. Nós não temos a falta, irmãos, de referência masculina para as crianças. A falta de referência masculina. A falta de, principalmente, crianças de periferia. Principalmente crianças de periferia, onde aquela mãe tem um filho com cada pai e os pais estão presos, os pais sumiram. E essas crianças não têm um homem, um líder como referência. E Eli, nesse momento, ele é referência para Samuel, referência masculina, porque ele não está perto do pai. Eu me lembro que quando, na questão, o pastor Tiago Matias, que foi o que pregou na minha posse, ele era responsável pelo ministério infantil da igreja. Foi a época que nós mais tivemos crianças. Só os trabalhos com juniores, nós tínhamos cerca de 40 juniores. Então tínhamos espaço para colocar tanta criança. As crianças tinham uma referência masculina. Nós precisamos muito, urgentemente, não somente de mulheres atuando no ministério infantil, mas nós precisamos de uma referência masculina. Onde é que está escrito isso, irmãos? Qual é o documento que está escrito que somente crianças podem ensinar mulheres? Desculpa, somente mulheres podem ensinar crianças, perdão. Aonde está escrito isso? Tem algum tratado, algum documento que está escrito isso? Aonde se diz que somente as mulheres podem ensinar as crianças no ensino fundamental e que somente as mulheres podem ensinar as crianças na igreja? Nós, por muitos anos, enviamos as mulheres para o IBER para aprender educação religiosa, para voltar na igreja e fazer toda a educação religiosa da igreja. Mas de onde é que está dizendo que o homem não pode ser educador também? Ele deve ser. Não estou em nenhum momento aqui querendo criar uma celeuma ou uma disputa, de maneira alguma. Mas eu estou chamando a atenção aqui para a falta, pela ausência masculina nesse momento. Que os homens se levantem também para ensinar as crianças, para instruir as pessoas. No geral, não há referência masculina para as crianças no ministério infantil. Os homens não se envolvem no ministério infantil.
Por muitas vezes, quando tinha uma outra pessoa na igreja que ia pregar, eu agendava já aquele dia para mim dar o culto infantil. Para mim dar o culto infantil. Porque eu, pastor do culto infantil, não vou ter muita habilidade para fazer isso todos os domingos. Mas se me der um prazo, eu consigo me preparar adequadamente. Geralmente as crianças não têm contato com o pastor nunca colocou os pés na sala delas. O pastor nunca sentou no tapete, no EVA, para ensinar as crianças. Nós precisamos, irmãos, investir na vida das nossas crianças. Nós precisamos orar a Deus para que Deus mande crianças para a nossa igreja. Encher essa igreja de criançada, irmãos. Irmãos, só que quando a gente enche uma igreja de crianças, alguns aqui já viveram isso há muitos anos atrás, de ter o filho em casa. O Emerson viveu isso umas 4 vezes, eu acho, Emerson. 4 vezes. Irmãos, quando você nasceu aquele... o Cristiano viveu isso recentemente. Quando chegou aquele recém-nascido, não tem aquela casa vira um barulho, irmãos. É choro de madrugada, é comida assim, derramada não sei aonde, é vômito não sei aonde, irmãos, é uma bagunça dentro de casa. Por mais que o pai e a mãe sejam disciplinados, é uma bagunça. O pai anda sujo, com baba na roupa. Você vai cumprimentar alguém, se eu apertei a mão de um homem, a mão dele estava toda babada, ele não tinha sentido. E eu fiquei com toda aquela baba na mão da criança. Porque quando tem criança, irmãos, dentro de casa, tem barulho e agora tirou todo o conforto da família. Quando a gente tem criança na igreja, irmãos, tem barulho. Tem barulho. Tem choro. Tem criança falando na hora da mensagem. Tem criança correndo. Ah, pastor, mas incomoda. Claro que tira um pouco da nossa paz, é verdade. Mas que bom que nós temos barulho na igreja. Que bom que tem criança chorando. Que bom que tem criança correndo. A maior alegria de uma casa é quando chega uma criança. Aquela alegria daquela criança que chegou e as pessoas vão visitar aquela criança. Antigamente, irmãos, a mulher recebia a criança, ia para o hospital ver a criança na quarta-feira, no domingo já trazia a criança para apresentar. Agora estão levando quase 6 meses para trazer a criança. Só pode trazer a criança caminhando já. Eu tenho orado, irmão Juliano e eu, para que Deus nos abençoe com uma criança, no sentido de ter uns documentos para adotar uma criança. E eu tinha tinha umas famílias da igreja que nunca podiam trazer as crianças no culto, porque está frio, tem dificuldade para acordar de manhã cedo. Mas você entrava na rede social, essas crianças estavam em tudo que era lugar, irmãos. No Facebook aparecia nas pracinhas, nos aniversários, em qualquer lugar. Mas para vir na igreja não dava. Fica doente, é ruim acordar de manhã cedo, mas se for para qualquer outro lugar, podia levar a criança. Eles diziam para mim, pastor, estamos orando para que Deus me dê um filho. Você não ora mais. Por quê? Não, se eu tiver um filho, eu não vou poder vir na igreja. A Juliana não vai vir domingo de manhã para a igreja, tem que ficar em casa com a criança. E eu também não vou vir, porque tem que ficar em casa com a criança. Não vou poder ir em lugar nenhum mais, só aniversário. Igreja não, aniversário, qualquer outro lugar. Mas menos igreja, porque é difícil trazer as crianças na igreja. Irmão, nós temos que ter prioridade. Instruir as crianças na palavra do Senhor. Instruí-las. Investir na vida das crianças. Apresentar a Cristo para a criança. Pai e mãe, você já falou do plano de salvação do teu filho? Você já falou para ele que Jesus o ama e que tem um plano na vida dele? Ele sabe, irmãos. Ele tem entendimento que ele é pecador e que precisa de Cristo. Ele tem entendimento. Você precisa apresentar Cristo para o seu filho. Você precisa apresentar. Eu quero encerrar dizendo: construa um ministério infantil relevante na nossa igreja. Ore por conversões de crianças. Dê oportunidades para as crianças servirem na igreja. Precisamos investir o melhor, irmãos. O melhor na vida das crianças. O melhor. E apresente Jesus para as crianças. Apresente Jesus. O menino Samuel, quando Deus o chamou para o ministério, disse: eis-me aqui. Diga hoje: eis-me aqui, para construir um ministério infantil relevante na igreja. Diga como Samuel falou: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida e os meus recursos
para investir no Ministério Infantil. Para investir no Ministério Infantil relevante na igreja.